Com atenção, vamos ouvir as palavras do cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida, preside esta Eucaristia. Queridos irmãos, no Episcopado, Dom João Justino, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Goiânia, Dom Darcy José, arcebispo de Diamantina, Minas Gerais, Dom Levi, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, caríssimo padre provincial dos missionários redentoristas, caríssimo padre João Paulo, reitor deste santuário basílica do Divino Pai Eterno, a quem agradeço o convite para presidir esta celebração eucarística, estimados sacerdotes, diáconos, religiosas e religiosos, saúdo também as autoridades presentes, o senhor governador do estado de Goiás, o excelentíssimo senhor Dr. Ronaldo Caiado, o senhor prefeito municipal de Trindade, o senhor Mardem Júnior, o prefeito municipal de Goiânia, o senhor Rogério Cruz, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Laurita Vaz, e demais autoridades presentes. Queridos romeiros e romeiras, devotos e devotas do Divino Pai Eterno, que aqui se encontram ou que participam desta celebração pelos meios de comunicação social. Irmanados nos mesmos sentimentos de gratidão, alegria, fé, amor e esperança, aqui estamos neste dia festivo na casa do Pai, para a celebração da Eucaristia, o culto por excelência de ação de graças e louvor a Deus, nosso Pai. Celebra-se hoje na Igreja do Brasil a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, porque São Pedro foi o primeiro Papa. Nesta data do apóstolo, a Igreja celebra o dia do Papa. Aproveitemos esta ocasião especial, queridos irmãos e irmãs, para orar de maneira mais intensa pelo Papa Francisco, que de forma tão brilhante, devotada, responsável e fiel tem cumprido o seu ministério petrino. Por ser hoje o dia da festa em louvor ao Divino Pai Eterno, esta Santa Missa tem sua própria liturgia. As leituras bíblicas que escutamos convidam-nos a reconhecer as coisas novas que o Senhor nos prepara e a olhar para o futuro com esperança. Da segunda leitura, extraída do Apocalipse, o Senhor convimos aquele que está sentado no trono, que é o Senhor ressuscitado. Disse: eis que faço nova todas as coisas. Nesta festa, em louvor ao Divino Pai Eterno, que após 2 anos voltamos a celebrar presencialmente, repletos de esperança, suplicamos: Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Repitam comigo: Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Na primeira leitura, o profeta Isaías, recordando o êxodo, a admirável saída do Egito, a libertação do povo da escravidão, ressalta que Deus é Criador. Ele é um Deus que não se fixa no passado, mas que cria coisas novas, sempre mais maravilhosas. Estas são palavras do Senhor Deus: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Diz o profeta Isaías
que o Senhor abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas. Mas tudo isso é do passado. Nos dias atuais, por sua infinita bondade, o Senhor quer continuar realizando coisas ainda mais admiráveis por todos nós, queridos irmãos e irmãs. Deus é o nosso Criador e é também o nosso Salvador, nosso Libertador. É assim que Ele quer ser conhecido por todos. Temos necessidade de ser salvos, libertados, e só Ele pode salvar-nos e libertar-nos de tudo o que nos escraviza. Na segunda leitura, extraída do Apocalipse, São João nos dá também uma mensagem de esperança com estas palavras: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Essa visão da Jerusalém celeste infunde-nos esperança e alegria que nasce da confiança em Deus. Dá-nos coragem na vida presente para não nos deixar desanimar, nem deixar de fazer sempre o bem e fazer bem todas as coisas. Fazer sempre o bem e fazer bem todas as coisas. No Evangelho, Jesus explica que seus discípulos não jejuam, porque com Ele se inicia uma nova forma de relação com Deus, que torna dispensável o jejum judaico, de caráter apenas meritório. Os judeus jejuavam para que viesse o reino de Deus, mas com Jesus o reino já está presente. Podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto está o noivo com eles, não podem jejuar. Em resumo, o que Jesus esclarece é que já tinha cumprido o prazo e que o reino de Deus estava próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta nova forma de relação entre Deus e os homens se expressa com a imagem das bodas. O banquete messiano já começou. Jesus é aquele que deve vir. O tempo da preparação terminou. O esposo está presente. É preciso fazer festa. Declarando-se esposo, Jesus não quer se prender a meras explicações. Ele vai além, faz uma proclamação da boa nova do reino, do início dos tempos messiânicos, nos quais o esposo de Israel é o Messias, é Jesus Cristo. Jesus está a explicar que o antigo terminou. Agora é o novo que está presente. E o novo não é um remendo que se põe em roupa velha. O novo é semelhante ao vinho da festa messiânica, que não devemos colocar em odres velhos, pois os arrebentaria. Na verdade, Jesus está dizendo que o ponto de referência para os discípulos não é mais Moisés ou o Antigo Testamento, mas que agora o ponto de referência é Ele próprio, Jesus Cristo. Continuando seus ensinamentos, diz Jesus: queridos irmãos e irmãs, chegará o dia em que eles arrebatarão o noivo, e nesse dia jejuarão. Jesus já sabe antecipadamente o que lhe acontecerá. Ele será condenado à morte, será crucificado por causa de nossos pecados, mas Deus o ressuscitará, e ele será elevado aos céus, à direita do Pai. Pela ressurreição, Jesus fez e faz novas todas as coisas. Como vimos, as 3 leituras bíblicas proclamadas nos falam de coisas novas, que Deus realiza sempre em nosso favor. Tenhamos fé em Deus. A fé nos alimenta a esperança, pois sabemos que Deus, mesmo em meio às nossas dificuldades, está sempre atuando em nós e nos surpreendendo. Devemos estar sempre prontos para acolher as surpresas de Deus.
que são sempre as melhores para todos nós, seus filhos e filhas. Queridos irmãos e irmãs, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, tempos marcados pela pandemia da Covid-19 e por tantas outras enfermidades, tempos assinalados por guerras, fome, pobreza, injustiça social, violência e tantos outros males, é hora de nos entregarmos de verdade ao Pai Eterno, suplicando-lhe que faça nova todas as coisas. Sublinho estas palavras de Jesus, repetindo-as: eis que faço nova todas as coisas. Repitam comigo: eis que faço novas todas as coisas. Nessa primeira atitude, diante dessas palavras, deverá ser acolhê-las com fé, suplicando: Pai Eterno, fazei novas todas as coisas. Novas todas as coisas. E simultaneamente a manifestação de nossa fé, devemos nos propor a percorrer um novo caminho, buscando a nossa própria renovação, conduzidos pelas virtudes cristãs, das 3 virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade, esse tripé sobre o qual se fundamenta a nossa vida cristã. Essas 3 virtudes infundidas em nós gratuitamente no nosso batismo e que como adultos devemos vivê-las em nossa vida, transformá-las em frutos abundantes de boas obras. Seja a nossa resposta ao Divino Pai Eterno um compromisso seriamente assumido com Ele. Esse programa de renovação foi o itinerário que percorremos durante a novena em preparação à festa que hoje estamos celebrando. Então, caríssimos irmãos e irmãs, é hora de renovação pessoal e comunitária, de conversão e de mudança de vida, conforme nos propuseram as reflexões realizadas no decorrer da novena em preparação a esta solenidade do Divino Pai Eterno. Esses são os desafios que a novena nos propôs, queridos irmãos e irmãs. Passar do individualismo à solidariedade e à fraternidade verdadeira, que se expressam, sobretudo, pelos cuidados prestados ao próximo, especialmente aos mais necessitados. Recomeçar a partir da fé, nesses tempos de dificuldades, de crises e de incertezas, peçamos ao Pai Eterno que nos dê a força da fé para carregar, sem esmorecer, as nossas cruzes. Recomeçar na esperança. Diante de todas as dificuldades que estamos vivendo, somos convidados a reforçar a esperança, na certeza de que Deus jamais nos abandona. Recomeçar pelo amor, pela caridade, fonte de todas as virtudes. O amor é o dom supremo. Ele se expressa no amor a Deus, que passa pelo amor aos irmãos. Jesus nos diz que devemos amar-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Repitamos: amar-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Amar-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Recomeçar a partir das virtudes cardeais, essas 4 virtudes humanas, mas que com a graça de Deus nós podemos também praticá-las. Recomeçar na prudência, em um mundo onde os falsos valores se tornam muitas vezes mais atrativos que os valores verdadeiros. Temos de nos esforçar para recuperar e cultivar a virtude da prudência, para distinguir o bem do mal, o justo do injusto, o verdadeiro do falso. Recomeçar a partir da justiça. No Sermão da Montanha, Jesus proclama: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esse nosso mundo atual em nosso mundo atual imperam injustiças de toda ordem. Diante dessa realidade, é preciso que nos tornemos corajosos
agentes de transformação da sociedade pela justiça, para vivermos a verdadeira fraternidade. Recomeçar com a temperança. Temos de trabalhar para conquistar a capacidade de nos governar a nós mesmos e de controlar os nossos impulsos, agindo com moderação e harmonia interior, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, finalmente recomeçar com fortaleza. Nosso mundo tornou-se um lugar de dores, inseguranças e medos. O nosso grande exemplo de fortaleza é Jesus, que foi capaz de resistir às perseguições, à humilhação, às ameaças, ao mal e até mesmo à morte de cruz, cumprindo em tudo com determinação a vontade do Pai Eterno. Sair do isolamento para ir ao encontro, queridos irmãos e irmãs. Sair do isolamento para ir ao encontro. Repitamos, sair do isolamento para ir ao encontro. A pandemia nos levou ao isolamento e ao distanciamento social, medidas sanitárias necessárias ao enfrentamento da Covid-19. Essas ações não podem, porém, nos fechar em nós mesmos, afastando-nos da comunhão com as pessoas. Sem o cultivo da cultura da comunhão e do encontro, não pode haver verdadeira renovação cristã sem comunhão e sem encontro. A fé cristã é essência, na sua essência é comunitária. Procuremos viver a bela experiência do encontro que nos torna todos irmãos, filhos do mesmo Pai, o Divino Pai Eterno. Irmãos e irmãs, para terminar, supliquemos ao Pai, fazei novas todas as coisas, mais uma vez, fazei novas todas as coisas. Fazei novas todas as coisas. Dai-nos a força da esperança para superar o desânimo. Podemos repetir, dai-nos a força da esperança para superar o desânimo e as adversidades. Não permitais que as circunstâncias da vida nos dominem. E que a vossa graça, Divino Pai Eterno, nos conceda a disposição de colaborar convosco na construção do novo céu e da nova terra. Dai-nos esperar contra toda a esperança, uma confiança absoluta em vossa misericórdia. Obrigado, Pai Eterno, por vosso infinito amor. Amém. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Como filhos e filhas muito amados, peçamos com confiança, com fé, ao Pai eterno, que faz novas todas as coisas, dizendo depois de cada súplica: Pai eterno, fazei novas todas as coisas. Pai eterno, fazei novas todas as coisas.